Nesse instante nós estamos regressando ao tema, segunda parte do tema, as considerações sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. E diz lá: dariam mais crédito ao corpo que eles sentiam apodrecer no sepulcro do que o espírito imortal do Mestre, que se tinha tornado visível para eles. Isso no caso dos discípulos. Diante desse corpo físico que se desfazia, julgariam que tudo estava consumado e não mais cuidariam de pregar a palavra divina. Porque as trevas torciam para que isso acontecesse. Porque se assim fosse, o cristianismo não teria nascido com a força que nasceu. O desaparecimento do corpo do Cristo trouxe duas grandes vantagens. Primeira, fortificou a fé dos discípulos, que não sabendo o destino do corpo e vendo o Mestre materializado perante eles, eles não mais duvidaram da missão divina de Jesus, e nem dos seus ensinamentos, e nem da tarefa que lhes era confiada. Segundo, sacerdotes ficaram sem um documento para contradizer os ensinos dos discípulos de Jesus, e portanto não puderam semear a confusão no seio do cristianismo nascente. Estas foram as razões pelas quais os diretores espirituais do planeta resolveram que o corpo desaparecesse. Agora, para nós, simples mortais, é fácil fazer o que eu vou citar? Imagine para os espíritos siderais, com todo o conhecimento. Através da mediunidade de muitos médiuns bem preparados, nós conseguimos desmaterializar objetos, especialmente materiais, rematerializá-lo e enterrá-lo. E isso aconteceu com Jesus. Seu corpo físico foi desmaterializado, rematerializado e enterrado num lugar que só os espíritos superiores siderais sabem onde está. Então, no Espiritismo não existe o chamado mistério. O mistério está na cabeça das pessoas que não querem estudar, que não querem queimar neurônio, que não querem passar pela razão, pelo bom senso e pela lógica os fatos que aconteceram e foram consumados. Mais tarde, quando não houvesse mais perigo para o Evangelho, a verdade seria restabelecida com a explicação racional do ocorrido, que eu acabei de citar agora. Espiritismo vem, na hora certa, no momento certo, restabelecer a verdade. Para compreendermos como se processou esse desaparecimento do corpo de Jesus de dentro do túmulo cavado na rocha, fechado por uma pesada pedra e selado pelos sacerdotes, guardado por soldados romanos, temos de recordar o que é possível fazer-se por através da mediunidade de efeitos físicos. Por isso que eu convido vocês, meus irmãos de outras religiões, não precisa abandonar as suas religiões de origem, mas conheça o Espiritismo. Porque o Espiritismo está mais de 200 anos-luz na frente das outras. Enquanto as outras só comentam fatos materiais, o Espiritismo tem a filosofia e a ciência dos imortais.
Sabemos que utilizando-se desse tipo de efeito de mediunidade, de efeitos físicos, espíritos podem retirar de dentro de um recipiente hermeticamente fechado qualquer coisa que ali se acha ou colocar dentro dele o que se queira. Mas muitos de vocês podem falar, mas isso é impossível. Só o Satanás seria capaz de fazer isso. Não, filhos. Conheçam o Espiritismo, por favor. Estudem o Espiritismo, por favor. Um dia vocês podem precisar dele. Mediunidade de efeitos físicos já nos mostrou que muita coisa, muitos médiuns foram retirados de verdadeiras jaulas de ferro e transportados pelos espíritos para outros cômodos fechados da casa e mesmo para locais distantes de onde se realizavam as experiências. Quem tiver a oportunidade de encontrar um livro chamado Fatos Espíritas, do professor William Crookes, vai ver a história da médium Florence Cook, aonde o espírito de Kate King se materializou para demonstrar ao professor William Crookes que a vida continua, que o que morre é o corpo e o que sobrevive é o eu principal, que é o espírito imortal. Quanto a objetos grandes ou pequenos, leves ou pesados, transporte dele pelos espíritos é comum entre nós encarnados. Haja visto que hoje usa-se muito o termo aporte, que é a mesma coisa que transporte. O aporte ficou mais coerente com o fato que acontece. Sabemos que médiuns não precisam estar no local onde se apresenta esse fenômeno. Podem estar muito longe dele, completamente inconscientes de estarem servindo de instrumentos a fenômenos de efeitos físicos, pois fornecem apenas fluidos dos quais os espíritos precisam para realizar esse trabalho designado. Médium, todos nós somos, todo ser encarnado é médium. Só que cada um de nós tem uma faculdade um pouco mais avançada, um pouco mais retardada de produzir energia, fluido. E é essa energia, esse fluido que é utilizado nesses fenômenos de aporte. Assim sendo, mediante a mediunidade de efeitos físicos, que os espíritos utilizaram em alto grau, puderam transportar o corpo do Cristo para algum túmulo distante e desconhecido, onde se desfez, e cuja matéria voltou ao grande reservatório da natureza. Será que esses fatos que eu citei agora seriam uma fraude? Não. Simplesmente foi uma atitude muito acertada para se evitarem consequências desastrosas e imprevisíveis para o futuro do Evangelho. Espíritos agiram para com os homens daquele tempo como os adultos agem para com as crianças. Nem tudo se lhe explica integralmente. Muita coisa se oculta delas para daí não provirem males. Mas quando alcançam a idade adulta, tudo se lhes pode revelar. E como hoje a humanidade já está em condições de compreender tudo, o Espiritismo veio trazer-lhes a solução do problema. Então, no Espiritismo, não existe segredo, mistério. Tudo é explicável à luz da razão, do bom senso e da lógica, da filosofia dos imortais e da ciência dos imortais. Futuramente nós falaremos de outros temas que estão sendo propostos para nós. Por exemplo,
A Bíblia é a palavra de que Deus? Do Criador ou do criado? Se a Bíblia é a palavra de Deus, é um tema. Por que foram retiradas dela 1254 páginas? Se era a palavra de Deus, o que estaria escrito nessas páginas? Adão e Eva existiram realmente? Ou foram simbolicamente o símbolo de uma raça, da raça adâmica de uma geração? A cobra andava ou rastejava no tempo de Eva e de Adão, se é que existiu? São temas que logo nós estaremos comentando. Não para criar polêmica, mas para que as pessoas meditem, saiam desse sono hibernativo e acordem. Porque São João disse um dia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os espíritas vivem para o Evangelho e não do Evangelho. A cobrança do dízimo que está em Números é correta ou incorreta? Será que os religiosos entenderam realmente o que é a cobrança do dízimo? Que foi criado para a sustentação das 12 tribos de Levi? Será que você conhece o que está escrito na Bíblia? Já decodificou o que é correto e incorreto? Mas isso é tema para o futuro. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. E se você tem alguma dúvida, entre em contato com a Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar, Rua Tunis, 97, Jardim das Nações. Ou me escreva para a Caixa Postal 180, CEP 13-320-970. E nós, dentro de nossas possibilidades e conhecimento, porque eu sei que nada sei, a gente tentará entrar, se aproximar um pouquinho mais de uma grande verdade universal chamado Deus. Fiquem em paz. Até breve, minhas crianças.